Bem, sejam bem-vindos à segunda parte da aula de metabolismo de carboidratos. A gente vai utilizar um pouco daqueles conceitos ensinados para vocês durante a primeira parte, onde a gente mostrou a estrutura dos carboidratos. E agora a gente vai ver como aquelas moléculas são transformadas em energia no nosso organismo. Então agora é a parte 2. A videoaula parte 2, que vai falar um pouco de metabolismo de carboidratos, vai falar um pouco da degradação, de como que acontece a transformação desses carboidratos dentro das nossas células para a obtenção de energia, certo? Então vamos começar? Bom, isso aqui é só para a gente lembrar um pouco das estruturas dos carboidratos. O principal carboidrato que a gente vai falar é esse aqui, é a glicose, certo? Não que seja o único carboidrato, o único monossacarídeo que entra no nosso organismo pela dieta. A gente recebe muita manose, a gente recebe galactose, ribose, mas a gente foca nisso aqui. As rotas metabólicas são a partir dele, certo? Os outros, de uma forma geral, são transformados na glicose por isomerases, enzimas responsáveis. Por exemplo, a frutose, a gente vai ver que ela é um intermediário desse processo. Então, se a gente ingere bastante mel, ele acaba entrando no meio do processo. A gente vai ver que a glicose é transformada em frutose durante esse processo que a gente vai ver hoje, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, por causa dessas propriedades desses carboidratos, deles terem muitas hidroxilas e muitos átomos eletronegativos, que são os oxigênios presentes na estrutura, eles não precisam de nenhuma molécula para se dissolver nos fluidos biológicos, certo? Então, como é um composto polar com bastante quantidade de hidroxilas que podem fazer pontes de hidrogênio, então ele interage muito bem com a água. Isso a gente vê claramente quando a gente coloca açúcar no café, né? A gente vê que a gente dá uma misturadinha ali e ele se dissolve rapidinho. Então é uma molécula de fácil dissolução. Se dissolve fácil e não é necessário de nenhum sistema de transporte específico, como vocês vão ver que é necessário dos lipídios. Os lipídios não se misturam. Porém, ele tem uma característica também diferente, que por ser polar, a barreira que separa o interior do exterior da célula, que é a membrana plasmática, ela é lipídica. Se ela é lipídica, ela tem uma característica de ser apolar, então isso aqui não consegue atravessar a membrana plasmática. E isso faz com que seja necessário um transportador. A gente já tem descrito proteínas que funcionam como transportador de glicose. A gente tem o GLUT4, o GLUT2, que são moléculas específicas de alguns tecidos, e algumas são responsivas à ação da insulina. Então, quando o camarada tem problema de insulina, ele tem uma baixa produção de insulina, esses transportadores não estão eficientes, não são produzidos de forma eficiente para que coloque essa glicose para dentro da célula. E aí o que acontece? A glicose fica no sangue, aumenta a taxa de glicose sanguínea. Essa é a principal característica dos diabéticos. Mas assim, é que eles têm pouca energia dentro da célula, porque a glicose não consegue atingir o interior da célula. Ela não tem essa capacidade de entrar na célula, ela precisa de um transportador, e esse transportador é responsivo à ação da insulina. A insulina é que, de uma forma geral, faz com que ele seja produzido, certo? Então, isso aí são características da estrutura, resultado, consequência da estrutura dessas moléculas que são estritamente polares, certo? Parcialmente oxidadas, mas estritamente polares, que tem essas características, essas várias hidroxilas, faz com que ela tanto se dissolva bem na água, quanto ela não consiga atravessar a membrana plasmática, que tem uma característica de ser apolar, ser lipídica.
Bom, então essa figura aqui eu já apresentei para vocês no final da aula, da parte anterior, onde eu falei que a gente ia ver a transformação de glicose a piruvato. Essa via que a gente vai utilizar hoje, que a gente vai aprender hoje, chama-se via glicolítica ou glicólise. Lise é quebra, glicose, então é a quebra da glicose para formar piruvato. Está mostrando aqui uma setinha só, mas isso aqui é uma sequência de 10 reações. Todos os compostos aqui no meio a gente chama de intermediários. O objetivo dessa reação é transformar uma molécula de glicose que tem 6 carbonos numa molécula de piruvato que tem 3 carbonos. Então nada mais é do que a gente quebrar essa molécula ao meio, certo? Quebrando ela ao meio, a gente vai ter duas partes diferentes inicialmente, mas que depois a gente transforma uma na outra e o resultado final é duas partes iguais, que são duas moléculas de piruvato. Então, o que a gente vai ver hoje é essa transformação, as reações e as enzimas necessárias para transformar a glicose em piruvato. Bom, esse processo acontece no interior da célula, no citoplasma celular. O destino do piruvato, vocês já viram com o professor Rodrigo, que ele entra dentro da mitocôndria. Na mitocôndria ele é descarboxilado para se transformar em acetil-CoA e esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. Então, a partir de cada molécula de glicose, a gente tem dois piruvatos. Esses dois piruvatos têm um transportador que pode colocar ele, jogar ele para dentro da mitocôndria. Esses piruvatos serão transformados em acetil-CoA e vai fazer o ciclo de Krebs girar duas vezes. Então, se a gente for falar em termos energéticos, a gente tem que pensar na glicose sendo transformada em piruvato, essas reações que acontecem e o destino do piruvato, que é no ciclo de Krebs, produção de NADH, FADH2, ATP no ciclo de Krebs, e o destino desses NADH e FADH2, que é a cadeia de transporte de elétrons, a fosforilação oxidativa para produzir ATP. Então a gente vai mostrar isso para vocês, a da glicose até piruvato, e em algum momento a gente vai falar desses processos de ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa para a gente entender a quantidade de energia total produzida a partir da oxidação completa da glicose. Vocês vão ver também que em algumas situações, quando por exemplo a gente não tiver oxigênio ou a célula não tiver mitocôndria, o piruvato, da glicose até o piruvato, produz-se energia. Porém, se ficar nessa forma, na forma de piruvato, ele não tem serventia para a célula. Então, existe, na ausência de oxigênio ou na ausência de mitocôndria, esse piruvato é transformado em lactato, num processo que a gente chama de fermentação láctica. Essa fermentação láctica serve para produzir energia na ausência de oxigênio. Ou seja, sempre que a gente falar de metabolismo anaeróbico, a gente vai estar falando da produção de ácido lático. E esse ácido lático vem da necessidade da célula de transformar glicose em piruvato, que é um processo que produz energia, exergônico, e reaproveitar esse piruvato transformando ele em ácido lático. A gente vai falar disso também, tá certo? Então vamos começar. De uma forma geral, como eu falei para vocês, é um processo de 10 reações, ou seja, são necessárias 10 enzimas diferentes, cada uma pegando uma etapa, uma reação química. Em algumas delas a gente tem a reação de forma irreversível, mas a maior parte delas a gente está mostrando aqui, ó, que são todas reações reversíveis. Então isso aqui tudo, ó, é reversível, certo? As exceções são essa, que é a transformação da glicose em glicose 6-fosfato. A gente vai ver cada uma dessas reações especificamente, o que está acontecendo e tudo mais, por que ela existe e o nome da enzima. Mas essa primeira reação ela é irreversível. Essa terceira reação é a fosfofrutoquinase 1, que transforma frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, também é irreversível. E por último, a gente tem aqui, ó, fosfenol piruvato em piruvato, que também é irreversível. É a piruvato quinase, certo? Essa reação está como irreversível, mas em muitas condições, se a gente aumentar a quantidade dos produtos,
tendo energia, a gente consegue revertê-la pela mesma enzima, certo? Essas três, não. Essas duas iniciais, a gente tem enzimas que fazem o caminho contrário, essa aqui não. Essa aqui só no sentido de cima para baixo, só na transformação de fosfenol piruvato em piruvato. Ou seja, a partir do momento que o piruvato está pronto, ele não volta diretamente a ser fosfenol piruvato. Existe um caminho que transforma ele em fosfenol piruvato, mas é por dando uma volta. A gente vai ver isso quando a gente estudar a síntese da gliconeogênese, a síntese da glicose nova no nosso organismo. Por que eu falo isso? Porque esse processo aqui que a gente vai ver, da glicose até o piruvato, ó, vocês estão vendo aqui que elas têm 6 carbonos e o piruvato tem 3 carbonos. Ou seja, a gente vai quebrar a molécula de glicose no meio. A gente, às vezes, em uma situação de jejum prolongado, a gente pode precisar de glicose, sintetizar glicose. Nosso organismo é capaz de fazer isso a partir de outras estruturas, como aminoácido, que pode gerar piruvato, certo? Então, como que a gente vai fazer o piruvato se transformar em glicose? Vocês estão vendo que boa parte das reações são reversíveis. Aqui mas a gente tem 3 obstáculos. Esse aqui, que é a transformação de piruvato em fosfenol piruvato. Esse aqui, que é a transformação de frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. E o primeiro passo da glicólise, que é a glicose 6-fosfato em glicose. Esses aqui são obstáculos. E a gente vai ver que no processo, quando a gente precisa de sintetizar glicose, esses processos a gente precisa que eles aconteçam, certo? Mas hoje a gente vai focar na degradação, na transformação de glicose em piruvato para obtenção de energia. São essas 10 reações que a gente vai ver cada uma especificamente, certo? Então vamos lá. Aqui vocês já estão vendo claramente que o processo é dividido em 2 etapas. Primeiro a gente chama de fase preparatória, a segunda fase a gente chama de fase de pagamento. Fase de preparatória por quê? Porque a gente tem que reagir à glicose. A molécula de glicose ela é muito estável. Se a gente colocar o açúcar, que tem sacarose, né? Glicose mais frutose aqui num copinho aqui em cima da mesa, ele vai ficar aqui por um tempão, mesmo na presença de oxigênio atmosférico, ele não vai reagir. Então é uma molécula muito estável. Para você fazer com que ela reaja, para fazer com que você consiga quebrá-la, você tem que desestabilizar essa molécula. E essa desestabilização você só consegue injetando energia, investindo energia. Da onde que vem essa energia? Vocês estão vendo aqui, ó. A gente gasta na fase preparatória energia na forma de ATP, certo? E aí o que a gente está fazendo com esse ATP? Simplesmente são 3 fosfatos, a gente pega um fosfato desse e liga nessa molécula de glicose. O que vai acontecer com esse fosfato? Ele tem carga negativa, certo? A hora que a gente colocar outro fosfato, carga negativa dessa parte com carga negativa dessa parte, começa a desestabilizar, começa a se repelir, começa a facilitar a quebra da molécula de glicose. Se a gente não fizer isso, não tem como a gente conseguir quebrar essas ligações que são muito estáveis. Bom, mas como eu falei para vocês no começo que esse processo gera energia, essa primeira etapa a gente gasta energia. Na segunda a gente tem que ter um rendimento. É como se a gente investisse dinheiro na nossa caderneta de poupança, se bem que hoje em dia a caderneta de poupança não é o melhor negócio, né? Mas numa segunda etapa a gente pegasse aquele dinheiro e ganhasse um lucro. Então vocês estão vendo aqui, ó, que a gente produz na segunda, na fase de pagamento, a gente produz NADH, a gente produz ATP e ATP. As quantidades, 2 NADH, 2 ATPs e 2 ATPs. Então a gente vai ver mais ou menos esse processo de uma forma geral com as especificidades. Bom, primeira etapa da fase preparatória é a fosforilação da glicose. É isso aqui que a gente está falando, ó, transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Como eu falei para vocês, essa molécula de glicose não entra dentro da célula. Ela não consegue entrar na célula se não tiver um transportador.
Esse transportador, como é que ele age? Ele pega a glicose de fora, bota para dentro. Pega a glicose de fora, bota para dentro. Se começar a encher demais de glicose e começar a acabar a glicose do lado de fora, ele pode começar a fazer o sentido contrário. Pegar a glicose de dentro e jogar para fora. De dentro para fora. Ou seja, é como se a gente colocasse uma água numa caixa d'água e ela tem um ladrão. Se encher demais, o ladrão começa a soltar a água que a gente está colocando em excesso ali. E o objetivo da glicose é fornecer energia para a célula ou ser armazenado dentro das células. Então, algumas células vão pegar esses carboidratos, essa glicose, e vão armazenar. Ou seja, eles precisam de uma maior quantidade dentro da célula do que fora. Então, essa primeira enzima, que chama-se hexoquinase, ela está presente em todas as células do nosso organismo. Todas as células são capazes de utilizar a glicose como fonte de energia, ou seja, precisam dessa enzima. Essa enzima, o que ela faz? Ela simplesmente pega um dos 3 fosfatos do ATP e liga no carbono 6. Por isso que o produto é chamado glicose 6-fosfato. São 6 grupos fosfatos? Não. É um grupo fosfato ligado ao carbono 6 da glicose. Está aqui, ó. A partir do momento que fez essa ligação, essa molécula aqui é diferente dessa. Essa aqui, o transportador consegue jogar para fora. Essa aqui não. Então isso aqui é como se fosse um carimbo de propriedade. As células, assim que a glicose entra na célula, essa enzima age, fosforila a glicose no carbono 6, marca ali como propriedade daquela célula. Agora, se precisar sair, tem que ter uma enzima que seja capaz de quebrar essa ligação. Porque o transportador pega a glicose, não pega a glicose 6-fosfato. Certo? Então isso é um carimbo de propriedade que facilita a célula a possuir o substrato de energia dela, a ficar com ele dentro da célula. Bom, o professor Rodrigo deve ter falado que esse é o tipo de reação que a gente chama de reação acoplada. Por que é reação acoplada? Porque para a gente ligar um grupamento fosfato nesse carbono aqui, ó, a gente precisa de energia. Bom, quando a gente quebra o grupamento fosfato do ATP para virar ADP, a gente tem uma reação exergônica, ou seja, libera energia. O saldo dessa quebra e da ligação é aqui, ó, menos 16, ou seja, ainda é altamente exergônica. Libera energia, o que facilita essa reação acontecer, o que facilita com que cada glicose que entra seja fosforilada a glicose 6-fosfato. Certo? Então, dessa forma, a gente mantém a glicose dentro da célula, é uma das principais funções da hexoquinase, e aí a gente já direciona ela para a sequência de reações que vai acontecer até chegar ao piruvato. Então, olha só, a partir do momento que a glicose foi fosforilada, a outra enzima já pega a glicose 6-fosfato e transforma em frutose, aí começa a ter o reagente para essa enzima, o reagente para essa, então direciona o fluxo para que aconteça até a chegada no piruvato, certo? Bom, o segundo passo é uma isomerização. O que é a isomerização? É transformar a glicose em frutose. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que às vezes a gente ingere bastante mel, vem bastante frutose pela dieta. E aonde que vai entrar essa frutose? Mesma coisa, ao invés de ser transformada em glicose para ser fosforilada, vai vir uma enzima que vai fosforilar a frutose diretamente no carbono 6. E aí a gente já entra direto no frutose 6-fosfato. Mas quando a gente está estudando a partir da glicose, a glicose tem que ser transformada em frutose 6-fosfato. Esse é um processo, gente, bem tranquilo. Isomerização, as enzimas fazem isso de forma em termos energéticos, bem tranquilo, bem favorecida. Vocês veem que aqui, ó, a variação de energia livre é pequena para esse processo. E qual a finalidade disso aqui?
a gente está, olha só o que a gente está fazendo. A gente está aproximando o carbono 6 do carbono 1. Aqui, ó, eles estavam aqui, agora eles já estão um pouco lado a lado. Porque na próxima reação a gente vai colocar um grupamento fosfato aqui. Colocando um grupamento fosfato, esse fosfato vem igual a esse, com duas cargas negativas aqui, duas cargas negativas, a gente desestabilizou a molécula, certo? Então a terceira etapa é justamente isso, fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, ou seja, um fosfato no carbono 1, um fosfato no carbono 2. Como a gente está aumentando a quantidade de fosfato, na maior parte das vezes esse fosfato ele é doado pelo ATP. Então o ATP participa como uma forma de fornecer energia para essa reação, para esse acoplamento do fosfato ao carbono 1, certo? Que enzima é responsável por isso? A gente chama ela de fosfofrutoquinase 1. É uma enzima capaz de fazer essa reação acontecer. E vocês estão vendo que ela é uma das três que é irreversível. Ou seja, se a gente quiser transformar frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, essa enzima não faz. Essa enzima só serve para fosforilar o carbono 1. Para a gente quebrar isso aqui, essa enzima não faz. É diferente dessa aqui. Essa aqui, tanto o produto dela pode ser a frutose, como ela pode pegar a frutose e transformar em glicose. Essa aqui também é irreversível, a hexoquinase. O que eu estou falando? Que a partir do momento que você tem ATP e glicose, ela age no sentido de fosforilar a glicose. Se eu quiser quebrar para produzir glicose a partir disso aqui, eu tenho que ter outra enzima. Não é a hexoquinase que vai fazer, certo? Então a fosfofrutoquinase ela é responsável pela transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato com gasto de ATP. Bom, duas reações que gastaram uma molécula de ATP cada uma. A gente já teve um investimento de 2 ATPs para transformar uma molécula de glicose em uma molécula de frutose 1,6-bifosfato. Isso aí é aquilo que eu falei para vocês. É um investimento. É como se a gente colocasse energia na molécula ali para que a gente pudesse de repente quebrá-la e obter mais energia de volta. Então a gente coloca o dinheiro no banco no começo do mês para no final pegar aquele dinheiro e mais um pouco, o rendimento, os juros. É isso que a gente vai querer fazer nesse processo. Bom, a terceira etapa, o quarto passo é a quebra, a clivagem da frutose 1,6-bifosfato. Então, quando a gente coloca esses dois grupos fosfato aqui um perto do outro, com essas cargas negativas, fica mais fácil da gente quebrar a molécula, quebrar ela no meio. Bom, para quebrar ela no meio, a gente vai dividir o número de carbonos e vai ficar o carbono 6, 5 e 4 para um lado, 1, 2 e 3 para o outro. Então forma essas moléculas aqui. Por quê? Essa metade vai ser diferente dessa metade. Então o resultado da ação da aldolase que faz essa quebra é a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. São duas moléculas diferentes, parecidas, mas diferentes. Um é aldeído e o outro é acetona. Bom, a próxima etapa é transformar esse composto nesse, certo? Então a gente vai ter o quinto passo, a conversão das triose-fosfato. A gente vai converter um grupamento cetona num grupamento aldeído. Transformar de hidroxiacetona fosfato em gliceraldeído. Bom, então quando a gente dividiu a molécula aqui, a gente teve duas moléculas diferentes. Gliceraldeído 3-fosfato é o que vai seguir. Então beleza, já tem um pronto. Só que tem outra que é a de hidroxiacetona fosfato, que a gente tem que transformar nesse composto. A partir do momento que essa isomerase aqui, ó, triose fosfato isomerase, transforma esse nesse, a gente passa a contar com duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos originadas de uma única molécula de glicose. É como se a gente pegasse assim, olha, a molécula de glicose tem 6 carbonos, a gente parte ela no meio,
3 carbono vai para um lado, 3 carbono vai para o outro. Só que são moléculas diferentes, então aqui ó, são 6 carbonos. A gente pegou, partiu. Aí de repente, esses 3 aqui que são diferentes, é que a gente quer transformar em 3 iguais ao original. A isomerase faz isso. Então a gente passa a ter 2 moléculas iguais. Ou seja, a partir desse momento, a gente tem que contar como sendo 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Qualquer reação que eu falo para vocês que vai acontecer com essa molécula, com esse gliceraldeído 3-fosfato, a gente automaticamente tem que pensar que aquilo ali acontece 2 vezes. Porque uma glicose gerou 2 daquilo ali. Certo? Então, nesse caso, o quinto passo, a conversão de hidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, é o término da fase preparatória. O que a gente quer agora transformar esse produto, essas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, em 2 moléculas de piruvato e obter dali os ganhos energéticos dessas reações. Então, começa a fase de pagamento. Primeira reação que acontece é a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Bom, ó, gliceraldeído 3-fosfato é essa molécula, tem um fosfato ligado no carbono 3. Essa enzima é capaz de oxidar esse grupo aldeído e ligar a esse carbono um grupamento fosfato, sem a necessidade de gastar ATP para ter essa fosforilação. Isso é importante, porque a gente não vai gastar um ATP. Nessas outras 2 reações aqui, vocês viram que para aumentar um fosfato, a gente gastou ATP. Essa enzima não precisa. Por que ela não precisa? Porque até a variação de energia livre ali é suficiente para fazer essa ligação. Bom, nesse processo de oxidação, produz-se no sítio ativo da enzima NADH. Com a grande diferença para aquele NADH que vocês viram que é produzido no ciclo de Krebs. Qual que é a diferença? Todas essas reações que eu estou falando aqui para vocês acontecem no citoplasma da célula. E aquele NADH produzido no ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Bom, qual o destino daquele NADH produzido na matriz mitocondrial? Cadeia de transporte de elétrons. Ele vai lá para o complexo 1 e passa os elétrons para iniciar a cadeia de transporte de elétrons. Aqui, esse NADH está no citoplasma. Para ele passar esses elétrons que ele está recebendo para dentro, para a cadeia de transporte de elétrons, que está na membrana interna da mitocôndria, ele tem que entrar na mitocôndria. E aí é um caminho diferente. Não é simplesmente a gente falar que esse NADH corresponde a 2,5 ATPs, como o professor Rodrigo deve ter falado para vocês. Ele tem que entrar na mitocôndria. Ele está sendo produzido no citoplasma, então é um local completamente diferente do que vocês viram até aqui. Bom, mais uma vez eu volto a realçar que essa reação tem que acontecer 2 vezes, porque lá na glicose a gente gerou 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Acontecendo 2 vezes, a gente gera 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Certo? E quantas NADH? 2 moléculas de NADH. Quantos fosfatos são gastos? 2 fosfatos inorgânicos são gastos. Certo? Então a gente tem que pensar sempre em quantitativo. Uma molécula, a reação é essa, mas são produzidas 2. Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Certo? Bom, chama a atenção que aqui a gente colocou 2 grupamentos fosfatos pertinho um do outro, certo? Isso faz com que essa molécula tenha aqui um ponto de instabilidade que é utilizado para a próxima etapa, que é a transferência desse grupamento fosfato para um ADP. Quem catalisa essa reação, essa transferência, é a fosfoglicerato quinase. Pega o fosfato que está lá no 1,3-bifosfoglicerato e passa para o ADP para produzir ATP. Isso aqui acontece semelhante àquela produção de ATP no ciclo de Krebs, que é diferente da produção de ATP que acontece no final da cadeia
de transporte de elétrons. Lá na cadeia a gente tem a enzima F1F0 ATP sintase, que é responsável pela fosforilação oxidativa. Aquilo lá só acontece, como o próprio nome está falando, na presença de oxigênio. Essa aqui, aonde tem oxigênio O2 presente aqui, em lugar nenhum. Isso aqui pode acontecer sem a presença de oxigênio. Basta que eu tenha essa enzima, basta que eu tenha essa molécula, 1,3-bifosfoglicerato, e eu tenho o ADP. Pronto. A gente chama isso aqui de fosforilação ao nível do substrato, certo? Para diferenciar o que acontece no sítio ativo da enzima, a produção de ATP no sítio ativo da enzima, da produção de ATP em resultado da cadeia de transporte de elétrons lá no interior da mitocôndria. Aquela lá só acontece se tiver oxigênio. Essa aqui acontece sem a presença de oxigênio. Tá certo? Então, olha só, mais uma vez eu vou te lembrar. A gente tem duas moléculas, dois ADPs, vão produzir dois ATPs. Então aqui, ó, nesse esquema a gente está vendo, ó, tá tudo dobrado aqui, ó. Então produz-se 2 NADH, aqui 1,3-bifosfoglicerato. Cada um deles vai produzir um ATP, então vão ser produzidos 2 ATPs e vai chegar ao produto 3-fosfoglicerato. Gente, prestem atenção nos nomes, que os nomes querem dizer muitas coisas. Por exemplo, é 1,3-bifosfoglicerato, quer dizer que no carbono 1 e no carbono 3 tem 2 grupamentos de fosfato. De repente vira fósforo. Para onde foi esse era bifósforo, virou fósforo? Para onde foi esse fosfato? Foi para um ADP para virar ATP. Certo? Bom, o oitavo passo é a transformação do 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Isso aqui é simplesmente pegar esse fosfato aqui e jogar no carbono 2. É uma fosfoglicerato mutase, certo? Isso aqui é uma isomeria, tranquilo. Depois vai vir uma enolase, que é uma enzima responsável pela desidratação desse produto. Essa molécula aqui, o 2-fosfoglicerato, a gente tira uma molécula de água dela e transforma isso aqui num fosfoenol. Fósforo, isso aqui é um enol. Piruvato por causa de ter 3 carbonos, certo? Essa molécula aqui quer perder esse fosfato. Quando a gente forma esse enol, facilita a saída desse grupo fosfato. Facilitando a saída desse grupo fosfato, o composto fosfoenolpiruvato se transforma em piruvato. Para onde que foi o fósforo? Para um outro receptor, que é o ADP de fosfato, que vira um ATP. Outro exemplo de fosforilação ao nível do substrato. A enzima, ela só é capaz de catalisar a transferência desse fosfato, do fosfoenolpiruvato, para o fosfato do ADP. Ela não é capaz de tirar fosfato do ATP para fosforilar o piruvato e transformar, então ela não é reversível, certo? Então, lembro mais uma vez também que tudo isso aqui estava dobrado, então a gente, nessa etapa também, a gente produz 2 ATPs e 2 piruvatos, que é o produto final da via glicolítica. Acaba com esses 2 piruvatos, termina a forma de obtenção de energia das nossas células a partir da glicose até o piruvato. Então, resumido, é isso aqui que a gente mostrou para vocês. Ó. Uma molécula de glicose, ela é fosforilada a 6 glicose 6-fosfato, de repente fosforila de novo, vira frutose 1,6-bifosfato, quebra essa frutose. Cada molécula segue, na primeira reação produz um NADH, como são 2 moléculas produzidas na etapa anterior, a gente tem 2 NADH. O produto vai gerar um ATP, como acontece 2 vezes, são 2 ATPs, e 2-fosfenolpiruvato gera 2 ATPs para transformar em piruvato. Bom, se a gente somar aqui, ó, no começo a gente gasta 1 ATP em cada reação mesmo, porque a molécula ainda está unida. No final, a gente produz 2 ATPs a partir de cada reação. Então, a gente gasta 2 ATPs, produz 2 mais 2, 4 ATPs. Então, 4.
Gastamos 2, a gente tem um rendimento de 2 ATP, estamos produzindo energia. Além disso, a gente tem 2 NADH. Citoplasmático. O que vai acontecer com esse NADH depende da célula, do tipo de célula, mas para a gente transformar isso aqui, relacionar isso aqui como 2,5 ATP, ele tem que entrar na mitocôndria. E se a célula não tem mitocôndria? Por exemplo, os eritrócitos, as hemácias, não tem mitocôndria. E aí? Como é que... Para a cadeia de transporte acontecer, para o transporte elétrico acontecer, precisa de oxigênio lá no final. E se não tiver oxigênio? Como é que isso aqui vai jogar os elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, sendo que ela está parada? Não consegue. Então, esse aqui a gente não pode relacionar por causa de ser citoplasmático e estar acontecendo na ausência. Esse processo aqui, nada dessas reações precisou de oxigênio. Agora, o destino desse aqui depende da presença ou não de oxigênio. Certo? Então, acabou a via glicolítica. Para vocês terem uma ideia, o que a gente está falando é isso aqui. Ó. Glicose, ela é fosforilada, aqui vem um fosfato. Transformada em frutose, fosforilada novamente, aqui tem 2 fosfatos, facilitou a quebra. Cada molécula dessa sai para um lado e virou 3-fosfoglicerato. O ácido 3-fosfogliceraldeído, certo? Cada molécula dessa produz um NADH e 2 ATPs. Um NADH e 2 ATPs. Então, 2 com 2, 4 ATPs. 2 NADHs. A gente gasta 2 ATPs, então a gente tem um rendimento de 2 ATPs e 2 NADH. É o que essa sequência de reações produz para mim, além dos 2 piruvatos, que é o produto final. Bom, para onde vai esse piruvato? É o que eu falei para vocês. Depende. O que vocês aprenderam até agora é isso, condições aeróbicas, mitocôndria, vira acetil-CoA dentro da mitocôndria e, pelo ciclo de Krebs, CO2 e água. Ou seja, a gente tinha 6 carbonos, quebramos em duas moléculas de 3. Quando a gente transforma esse piruvato 3 em acetil, que tem 2 carbonos, sai um CO2. Então a gente já está transformando esses 6 carbonos aqui em CO2. Cada volta de acetil no ciclo de Krebs, esses 2 carbonos são transformados em CO2. Então vai virar CO2 e água. A gente vai oxidar completamente, desde que tenha mitocôndria, desde que tenha oxigênio, ou seja, a respiração, o processo de respiração celular é isso aqui tudo. Se não tiver mitocôndria, ou se não tiver oxigênio, o que a gente acontece? O que as células fazem? Desviam esse piruvato para a formação de lactato ou de álcool, que são processos que a gente chama de fermentação. A fermentação láctea ou a fermentação alcoólica. São processos que acontecem, a láctea acontece no nosso organismo, em muitos tecidos, a alcoólica acontece em micro-organismos, certo? Para fazer pão, para fazer cerveja, para fazer bebidas destiladas e tudo mais. Se você coloca açúcar, o micro-organismo e ele fermenta aquele açúcar. No nosso organismo também faz, só que o produto final é lactato. E por que a gente não pode parar no piruvato? Porque esse piruvato não consegue sair da célula. E tem um outro ponto fundamental, que é que a transformação do piruvato em lactato gasta NADH. Então, olha só, o que acontece quando a gente falou isso aqui, ó? Essa reação, que é o 6º passo, que é a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, produz NADH. O destino desse NADH é o quê? Mitocôndria. Para ele passar para o complexo 1 da cadeia de transporte elétrico, lá no final tem que ter o oxigênio recebendo. Se não tiver a mitocôndria ou se não tiver o oxigênio, o que vai acontecer? A gente vai começar a transformar o NAD+ em NADH. Essa reação, à medida que for acontecendo, vai fazer com que a gente consiga reduzir o NAD para o estado reduzido, que é o NADH. Bom,
Para eu fazer isso aqui acontecer indefinidamente, eu tenho que ter uma fonte de NAD+. Ou seja, eu tenho que transformar esse NADH em NAD+. Isso aqui, a origem do NAD, nicotinamina, adenina, dinucleotídeo, é vitamina. Ou seja, a gente não consegue produzir isso. A gente não tem estoques ilimitados para que a gente, quanto mais estado oxidado desse NAD, a gente consiga produzir mais e consiga fornecer para essa reação continuar acontecendo. Então tem que ter uma forma na minha célula de regenerar, certo? Quem regenera naturalmente as reações onde o NADH passam os elétrons para frente, se oxidam e são transformados de NADH em NAD+, que é a cadeia de transporte de elétrons, complexo 1. Se eu não tiver oxigênio, essa reação não está acontecendo. Se eu não tiver mitocôndria, essa reação não está acontecendo. Então, quem pode fazer isso? Uma enzima que está muito presente no músculo, no fígado, em alguns tecidos ela é mais presente do que em outros, mas ela é capaz de transformar o piruvato em lactato. Gente, esse lactato é o ácido lático, ele é ácido, ou seja, ele reduz o pH. A partir do momento que ele é proibido, o sangue, o tecido começa a jogar ele para fora e o que vai acontecer? Ele vai diminuir a quantidade, aumentar a quantidade de prótons no meio, ou seja, diminuir o pH. Quando a gente faz um exercício físico intenso, onde a gente não está dando tempo para o nosso organismo de chegar ao oxigênio, a energia que o nosso músculo está obtendo depende basicamente dessa reação. Começa a produzir muita quantidade de lactato. Esse lactato faz o quê? Vai para o tecido, abaixa o pH e causa dor. Então vocês já devem ter visto, o pessoal da educação física, da fisioterapia, já deve ter visto que no começo de toda a pré-temporada dos times profissionais, futebol, vôlei, o que quer que seja, eles fazem a dosagem de lactato para saber o condicionamento físico daquele atleta. Quanto mais eles fazem uns exercícios, quanto mais lactato ele tiver produzindo, menor a taxa de oxigenação daquele tecido que está sob trabalho. Então é menor a quantidade de oxigênio que está entrando no tecido e isso faz com que ele produza muito lactato. Produzir lactato é ruim porque causa dor e diminui a eficiência da musculatura. Todo mundo já deve ter ficado um tempo sem ir na academia e de repente chega lá, vai pegar o supino, levanta mais peso do que deveria, no outro dia está com a musculatura do peitoral toda dolorida, parecendo um Robocop andando todo duro. Aquilo lá nada mais é do que excesso de lactato produzido durante o exercício anaeróbico que ele fez. Então isso aqui, quanto melhor as condições de treinamento, condicionamento físico, melhor a capacidade pulmonar, melhor a quantidade de hemácias, melhor a circulação sanguínea, mais oxigênio você conseguir entregar para o seu músculo durante o exercício físico, menos lactato você produz, menos dor, mais eficiência na atividade física, certo? Bom, então, vendo o processo de uma forma geral, a glicólise é simplesmente isso. A gente pega a glicose, fosforila, transforma em frutose, fosforila de novo, quebra, transforma um no outro, a dihidroxicetona em gliceraldeído. A partir daqui vão ser duas moléculas. A gente produz a primeira reação, produz NADH e produz ATP. Não, aqui produz só NADH. A segunda, a gente tira esse fosfato e produz ATP. Lembrando que isso aqui está acontecendo tudo duas vezes. Depois, lá da transformação do fosfenol piruvato para o piruvato, produz mais um ATP. Certo? Bom, esse piruvato, se está numa célula que tem oxigênio, que tem mitocôndria, vai para a mitocôndria, acetil-CoA, descarboxila em acetil-CoA e ciclo de Krebs e beleza. Se não estiver nessas condições, o que acontece? Lactato desidrogenase transforma o piruvato em lactato. Esse processo de fermentação lática acontece no citoplasma também, ou seja, a lactato desidrogenase é uma enzima citoplasmática.
E aqui vocês ligam, ó, vocês estão vendo, esse NADH que é produzido nessa reação, em condições aeróbicas e de mitocôndria, tudo certinho, vai lá para a cadeia de respiratória. E aí ele volta como NAD+. Se isso aqui não estiver funcionando, não tem jeito. Ele vai ser transformado lá na lactato desidrogenase, que é responsável pela produção do lactato. Bom, galera, eu deixo aqui para vocês pensarem. Tem células, como as hemácias, eu falei para vocês, qual que é a função das hemácias? Transportar o oxigênio. Só que ela transporta oxigênio para os outros tecidos. Se ela usasse o oxigênio, seria ruim, né? Ela estaria gastando, tipo um caminhão-tanque que gasta muita gasolina do próprio tanque. Chega lá meio tanque só para entregar para o posto. Não é legal. Então, o que acontece? As hemácias, de uma forma geral, elas não têm essa parte aqui. Elas simplesmente perdem todas as mitocôndrias no processo de amadurecimento celular. Bom, ela obtém energia a partir da glicose, que está na corrente sanguínea. O processo é esse aqui. Até a piruvato, cada glicose que é quebrada até piruvato, como eu falei, gera 2 ATPs. Porém, para isso aqui continuar acontecendo, gerando 2 ATP, ela tem que dar um jeito de regenerar esse NADH. Se ela não tem mitocôndria, o único caminho é esse aqui. Então, gente, lactato, a partir do momento que a gente tem hemácias que trabalham com a fermentação lática como o único processo de obtenção de energia, a partir desse momento o lactato passa a fazer parte do nosso organismo. A gente não tem como ele zerar no nosso organismo, certo? Agora, ele aumenta nas condições quanto mais exercício físico ou mais energia de forma anaeróbica o nosso organismo precisar. A gente costuma falar muito em termos de músculo esquelético, fazendo exercício físico de forma anaeróbica, mas um processo cirúrgico onde você cessa, você tem que cortar a corrente circulatória para retirar um pedaço ou para fazer uma intervenção cirúrgica ali, se você diminui a irrigação, você diminui a quantidade de oxigênio. Aquele tecido vai depender desse processo aqui todo para obter energia também, certo? Então, a gente relaciona a presença de lactato com o exercício físico anaeróbico, mas em alguns casos a gente também tem em condições patológicas, em outras situações, por exemplo, no infarto, no AVC, onde é rompida a circulação, aquelas células que dependiam daquele fornecimento de oxigênio acabam dependendo desse processo aqui para obter energia. Porque esse processo aqui, gente, vocês estão vendo, ó, não tem O2. O O2 entra no nosso organismo para participar lá do final da cadeia de transporte de elétrons. Bom, no caso da fermentação alcoólica, a mesma coisa acontece, porém a função da fermentação, da transformação do piruvato em etanol é regenerar o NADH da mesma forma para que aquele processo continue acontecendo de forma ininterrupta. Ou seja, para que aquela reação, essa reação aqui, ó, continue tendo NAD+, para ele transformar em NADH. Se eu preciso de NAD+, eu tenho que transformar esse produto em NAD+, o NADH em NAD+. Quem faz isso é a lactato desidrogenase, que transforma o piruvato em lactato, ou essa que transforma acetaldeído em etanol. O objetivo da fermentação alcoólica é basicamente o mesmo. Qual a característica que aqui sai CO2? Esse CO2 é o responsável por fazer o pão crescer, por borbulhar a fermentação de uma forma geral. No caso da fermentação lática não tem perda de CO2. Bom, aqui a gente mostra para vocês se a gente ingerir galactose, se a gente ingerir manose, se a gente ingerir frutose. O principal que a gente falou desde o começo é a glicose, mas vocês estão vendo aqui que está tudo relacionado. Amido e glicogênio vão gerar glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato e segue o caminho, certo? Então não tem muita diferença nos processos. A gente fala via glicolítica, mas serve para a gente entender como o nosso organismo utiliza a frutose como fonte de energia. As enzimas são basicamente as mesmas,
não tem muita diferença. Em termos de rendimento energético, a gente tem esse processo aqui. A gente acabou de ver a glicólise, que forma 2 NADH citoplasmático, certo? E 2 ATPs. Produz 4, gasta 2, então tem um rendimento de 2 ATPs. Se tudo estiver correto, a célula tiver mitocôndria, tiver oxigênio, esse piruvato entra na mitocôndria e é transformado em acetil-CoA. Ali já produz 1 NADH. Como são 2 piruvatos, vão ser 2 NADHs já na matriz mitocondrial. Cada acetil-CoA que passa pelo ciclo de Krebs produz 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP, que é a mesma coisa que ATP. Como são 2 acetil-CoA, então tudo isso aqui está dobrado. Fazendo a conta de cada NADH gerando 2,5 ATPs e cada FADH2 1,5, a gente tem aqui, olha, 30 ou 32 ATPs, que é a quantidade total produzida de energia pela molécula de glicose em oxidação completa. Ou seja, não parou no lactato. Se parar no lactato, quantos que a gente tem? A gente só tem esses 2 ATP. Até esses NADH aqui, ó, a gente não pode contar eles porque eles são reciclados pela lactato desidrogenase. Então, de glicose a lactato é 2 ATPs. De glicose a CO2 e água, pelo ciclo de Krebs e tudo, é 32 ATPs. Para vocês terem uma ideia, 32 ATPs, cada ATP é 51,6 kJ, dá 1.651. O máximo que a glicose pode conseguir é 2.870, pode fornecer de energia. Isso aqui dá um rendimento de aproximadamente 58%. Nosso organismo é tão perfeito que atinge quase 60%. Que eles acreditam que as condições dentro da célula são melhoradas, são aprimoradas, que esse rendimento pode chegar até a 80%, 90%. Um carro, por mais econômico que seja, trabalha em torno de 15% a 20% de eficiência energética. Nosso organismo trabalha com até 80%. E a gente fica bebendo o final de semana inteiro para acabar com esse organismo nosso, né? Não cuida bem dele. Mas faz parte. Bom, aqueles NADH citoplasmáticos, para entrar dentro da mitocôndria, depende do tipo de tecido. Bom, fígado, rins e coração usam um sistema que é o que a gente chama de malato aspartato, onde esse NADH é utilizado na transformação de oxalacetato para malato, esse malato entra e lá dentro da mitocôndria volta a ser oxalacetato. Então essa reação que vocês viram, ela faz parte do ciclo de Krebs e essa aqui acontece fora da mitocôndria, certo? Isso aqui é o sistema de lançadeira que joga o NADH produzido no citoplasma para dentro da mitocôndria. Bom, não precisa decorar isso, basta vocês entenderem que um NADH fora, nessas situações, vira um NADH dentro. Ou seja, é só a gente fazer essa relação, cada NADH 2,5, 2 NADH citoplasmáticos, 5 ATPs. Mas tem um 3 aqui, né? Por que esse 3? Porque tem alguns tecidos, principalmente o músculo e o cérebro, onde o NADH, produzido na via glicolítica, é transferido para dihidróxido para formar o glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato passa por FADH2. Então o que acontece? É um NADH fora que virou um FADH2 dentro. Aqui é 1,5 ATP, não é mais 2,5. Então por que acontece isso? Porque nesses tecidos não há esse sistema de laçadeiras. Então ele depende de outras moléculas para entrar na cadeia de transporte de elétrons pelo complexo 2, que é o do FADH2. Menor produção de energia. Então em alguns tecidos, cada NADH corresponde ao e-mail, por isso que dá essa diferença, 3 ou 5 ATPs, certo? Bom, isso aqui é um mapa metabólico. Esse mapa metabólico é o que a gente distribuía para vocês, de uma forma geral, que vocês teriam como consulta durante as provas e tudo mais. Se vocês quiserem imprimir, se vocês quiserem deixar ele disponível para a prova, a gente não tem como
conferir o que vocês estão utilizando como consulta na hora das provas, certo? Mas esse mapa metabólico tem as informações referentes ao, a esses processos que a gente falou. Então, olha aqui, glicose, para glicose só não tem todos os detalhes, mas aqui, ó, glicose, para glicose 6-fosfato, esse fosfato vem do ATP. Frutose, glicose 6-fosfato, para frutose 1,6-bifosfato, são 2 fosfatos, mais um ATP foi gasto aqui. Aqui é produzido 2 NADH, aqui vai de bifosfato para fósforo, então saiu fosfato, foi para produção de ATP, aqui produz ATP. Fosfenol piruvato para piruvato, fósforo saiu, produziu outro ATP aqui. Isso aqui é um resumo dessas 10 reações, aqui está em 1, 2, 3, 4, 5, 6 reações, que são as mais importantes. Mostra as reações que são irreversíveis, as outras todas são reversíveis. Mostra a ligação da produção de NADH por essa reação e reciclagem desse NADH pela transformação de piruvato em lactato, em que condições que acontece isso, na ausência de oxigênio, na ausência de mitocôndrio, e mostra a ligação desse piruvato com o ciclo de Krebs, certo? Esse ciclo de Krebs está interligado com a cadeia de transporte de elétrons, e onde vocês podem ver que está a presença de oxigênio. Se o oxigênio não estiver presente, essa cadeia não passa elétrons. O receptor final é o oxigênio, então não tem para quem o complexo 4 passar os elétrons, ele não recebe do complexo 3, que não recebe do complexo 1, que não vai receber elétrons do NADH. Para tudo. Não tendo NAD mais para o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs para também. Então, a falta de oxigênio faz com que a cadeia e o ciclo de Krebs parem por falta do oxigênio. Então, não tem como esses processos, essas oxidações que o professor Rodrigo falou para vocês, aconteçam na ausência de oxigênio. Bom, faltou oxigênio, a gente vai morrer? Não, a gente tem outra forma de obter energia, de glicose até piruvato. Isso mantém o quê? Mantém algumas condições prioritárias, mas não mantém, por exemplo, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central precisa da entrega de oxigênio e disso tudo aqui funcionando o mais perfeito possível. Se a gente tem um caso de um acidente vascular cerebral, a falta de oxigenação faz com que as células morram. É um dos perigos das cirurgias intracranianas, né? É manter as células vivas, as conexões neurais ali vivas, mesmo na ausência de oxigênio, porque o oxigênio não vai estar sendo entregue durante o processo cirúrgico. Então esse é um dos desafios, por isso que o sistema nervoso central é tão delicado para se fazer alguma cirurgia. Certo, pessoal? Bom, próxima etapa, próxima parte, a gente encerra essa parte de degradação por aqui. Na próxima videoaula a gente vai falar da síntese, do metabolismo de glicogênio, da gliconeogênese e da via das pentoses, que são esses processos aqui. Tá certo? Então, até a próxima, na próxima aula, parte 3, de metabolismo de carboidratos. Obrigado.